Existe um episódio de Hora de Aventura que, diferente dos outros, não fica só flutuando por cima das temáticas de terror. Ele não fica usando coisas bizarras de vez em quando. Esse episódio em questão mergulha de cabeça nessa temática, e é o episódio Sustos da terceira temporada do desenho. Como você vê pelo próprio nome, eles deixam claro o que você vai encontrar aqui, e não era de se esperar menos, já que esse é o primeiro especial de Halloween da série. Inclusive, os caras que escreveram e fizeram o storyboard desse episódio foram os mesmos que fizeram o episódio do Cervo, então dá pra ver que eles são especialistas nesse tipo de coisa. O episódio começa com o Jake e o Finn lutando contra o vento, tentando subir essa escada gigantesca que envolve a montanha. Os dois estão vestidos com esses trajes de gala e eu amo esse frame dos dois juntos. O visual deles nessa versão é incrível. Logo na primeira fala do Finn, o episódio já deixa claro que tom eles vão tomar. O intuito do episódio é ser uma sátira a todos os clichês de terror. Por isso, ao falar do convite que eles receberam, o Finn usa a frase: "Deixa eu checar o bilhete assustador que um anfitrião desconhecido mandou pra gente." E obviamente que além de estar chovendo, como se o mundo fosse acabar a ponto de você não conseguir nem sair de onde quer que esteja, a festa que eles estão indo vai acontecer num castelo no topo de uma montanha. Quando chegam na entrada, eles encontram uma caixa com máscaras dentro. O Finn é a raposa e o Jake... bom, ele tá com essa máscara normal. E no castelo tem esse grupo até que inesperado: o Bimo, a Princesa Jujuba, o Canelinha e a Caroço. Mas aqui cada um deles recebe uma alcunha diferente para se manterem anônimos, sendo eles Duquesa Gelatina, Professor Calça, Paizão, Príncipe Gatão e Rende Manteiguinha. Veja, a sátira é tão descarada que até o nome deles é ridículo. E essa que é a magia de Hora de Aventura. Eles estão sempre misturando humor e aventura com coisas estranhas e diferentes. E é interessante porque, como eu disse antes, nesse episódio eles trocam os polos. A temática dele é ser amedrontadora. Então, ao contrário do normal, eles inserem piadas dentro disso. Voltando ao episódio, assim que o Canelinha levanta, dá pra ver que ele tem um envelope preso nas costas. E nele tá escrito: "Queridos convidados, eu sou o seu anfitrião. Eu sou um fantasma. Quando acabarem de ler a carta, eu vou possuir um de vocês e usar seu corpo para acabar com todo mundo que estiver aqui." E além disso, ninguém pode sair do castelo normalmente, porque senão vai ter um destino igualmente ruim. E é exatamente isso que acontece com Canelinha. E é aqui que começa o jogo. Quem dos restantes está possuído? Seria o Bimo? O Jake? Como descobrir? Eis a questão. O Bimo usa o seu dispositivo de detectar fantasmas, que na verdade é só uma máquina fotográfica para escanear todo mundo, e o Jake meio que age esquisito, o que deixa todos meio desconfiados dele, principalmente o Finn. O Jake tem ideia de usar velas para caso as luzes se apaguem novamente eles conseguirem ver quem está fazendo o ato. Como todo bom filme de terror, eles se separam em grupo para vasculhar. O Finn, como o Fred bem faria, fica com as duas garotas e coloca o cachorro para ficar de dupla com outro cara. Então a dupla mais estilosa desce pelas escadarias escuras das masmorras do castelo. E nessa sequência, o Bimo fala a frase mais bem escrita da história. Ele diz: "Quando acontecem coisas ruins, eu sei que você quer que seja brincadeira. Mas às vezes, a vida é escura e assustadora." Essa frase parece sair diretamente do filme O Iluminado, do Stanley Kubrick, um clássico dos clássicos do terror, e ver ela saindo da boca do Bimo deixa ela ainda mais impressionante. O Bimo encontra esses bastões de luz química e entrega pro Jake, e assim que o Jake pega eles e tira os olhos do Bimo por um segundo, quando ele olha de novo, ele vê o seu amigo sendo sugado para dentro da parede por um espectro branco, e o Jake fica mortalmente assustado ao ver essa cena e sai correndo desesperado, clamando por ajuda. Mas isso só faz o Finn ficar ainda mais desconfiado. Ele joga a Princesa Jujuba pro andar de baixo. Essa cena nem é relevante, na verdade, mas é inacreditável, porque do nada ele simplesmente arremessa ela como se ela fosse uma pamonha. Mas enfim, eles se reúnem todos e vão até a próxima cena, na sala de jantar do castelo. E aqui o Finn começa a pressionar o Jake para que ele revele se ele realmente é quem diz ser, perguntando algo que só o Jake saberia. E ele responde corretamente, o que faz o Finn perder essa desconfiança que ele estava tendo. E aí todas as suspeitas vão diretamente para a Princesa Caroço, já que ela era a única que estava sozinha quando o Bimo foi levado pelo fantasma. Então começa um jogo de desconfiança na mesa, onde tudo que qualquer um deles fala leva o Finn a instantaneamente suspeitar da pessoa, até mesmo da Princesa Jujuba, que acaba virando o alvo final das suspeitas. Quando ela estava sendo presa pelo Jake, eles olham para cima e veem a forma espectral saindo pelo teto da sala, confirmando o que eles mais temiam: o fantasma é real. Todos se abaixam tentando desviar das investidas do ser, mas a Princesa Jujuba não tem essa sorte. Ela é atravessada pelo fantasma e derrete como um boneco de cera que foi atingido por um calor de 1000 fogueiras. O Finn revela que isso era sim um plano dele para assustar o Jake, mas isso não era para ter acontecido, que o Bimo e o Canelinha eram para estar dentro da despensa naquela sala, mas quando ele abre a porta ele se depara com isso.
O Canelinha completamente derretido, quase que fundiram as paredes do closet de certa forma, e o Bimo despedaçado, quebrado como um brinquedo velho que caiu de uma altura tão grande a ponto de abrir sua carcaça. E quando tudo parecia não poder piorar, as luzes se apagam, tudo escurece e o fantasma retorna, o único ser luminoso no ambiente no meio desse breu total. Tudo pisca e quando a luz retorna vemos a princesa Caroço presa na pintura, que antes era apenas uma decoração da sala e agora se tornou o receptáculo de uma prisão eterna que ela nunca poderá sair. Ouvimos uma risada maligna vinda de cima, com uma voz extremamente grave, como se fosse o próprio medo do fim do Jake em forma de som. Os dois estão petrificados, congelados pelos horrores que presenciaram em sequência. O fantasma os persegue e eles correm até a entrada do castelo, tentando abrir a porta, mas sem sucesso algum. Nem mesmo os poderes do Jake são suficientes para tirar eles dali. O fantasma levanta e depois arremessa eles pelas escadas. O Jake fica atordoado e o Finn acaba tomando a dianteira e foge na frente sozinho. Ele então abre uma porta e espera o Jake na entrada para que eles se escondam juntos. Mas um pouco antes de chegar até ela, o Jake é puxado pelo fantasma. E mesmo com todas as forças, o Finn não consegue segurar ele, que é sugado para dentro do castelo como todos os outros. O Finn cai para trás com a inércia causada depois do Jake escorregar pelas suas mãos. Ele se vê dentro dessa espécie de biblioteca, e nessa sala, seu destino seria selado para sempre. O que ele iria encontrar ali mudaria o rumo da história. O espaço vibra como uma ondulação da realidade. Quando o Finn olha para trás, ele se depara com isso. Num ato de desespero, ele quebra a parede do quarto com o próprio corpo, se recusando a ser mais uma vítima do fantasma que levou seus amigos. Sozinho na sala vizinha, o ambiente ganha vida. Os corvos saem dos quadros, o chão se abre como se fosse devorá-lo. Ele corre em direção à primeira escada que vê na sua frente e sobe ela o mais rápido possível, chegando até o observatório do castelo e vendo que dali não tem saída. Abaixo dele uma queda gigantesca que não levaria a lugar algum senão um mar que o esmagaria contra as paredes da construção. Atrás dele o fantasma se ergue uma última vez. Ele grita desesperado, clamando por sua vida, e o fantasma então... O fantasma revela ser na verdade a Lady Iris, com um lençol em sua cabeça. E na verdade tudo isso tinha sido um plano do Jake para assustar o Finn. E ele fez isso justamente porque descobriu todos os planos do Finn antes mesmo dele conseguir pregar a peça nele. Na verdade todos estão bem. O Finn fica abismado com o nível de detalhes que eles conseguiram fazer. Principalmente quando fizeram a casa se abrir e os móveis tentarem devorar ele. Mas o Jake diz que ele tá maluco e que isso nem deve ter acontecido na verdade. Foi só a mente dele que estava assustada. Eles todos vão embora, mas o Finn continua pensando no que tinha visto. Ele sabe que aquilo tinha acontecido. E se não foram eles que fizeram, então o que era aquele ser verde de cabelos longos? Como um mecanismo de defesa, o Finn se força a esquecer do acontecimento e o episódio acaba. Isso aqui te deixa com uma sensação de desconforto muito mais proposital e ativa do que os outros episódios do desenho até então. A dúvida do Finn, na verdade, se torna a nossa dúvida como espectador. Do que se trata aquele ser? O que é aquilo e por que é tão bizarramente assustador? É como se isso fosse feito para ficar preso na sua mente após assistir. Agora eu entendo porque ele foi o episódio mais pedido na enquete que eu fiz, perguntando qual era mais interessante trazer primeiro. E bom, esse episódio é tão cheio de curiosidades que eu até falei sobre algumas enquanto contava a história do episódio. Acontece que esse episódio foi um marco muito grande para a história do desenho. Na época que ele saiu, ele foi o primeiro grande ponto de teoria sobre o passado do Finn. Eu lembro que a suposição mais famosa era de que aquele fantasma era o fantasma da mãe do Finn. E essa dúvida perdurou durante o desenho por anos. E só foi ser respondida 2 anos depois, quando a 5ª temporada do desenho estava lançando. E é até bem complexa para explicar tudo aqui. Mas basicamente esse fantasma se trata de uma das reencarnações do Finn, que seria a Shoko. A Shoko viveu muitos anos antes em Yu. Em um determinado momento da sua vida, acaba sendo contaminada pela radioatividade do mundo que ainda estava muito presente nessa época. Aí que ela se transforma nesse ser que vemos no episódio, que aparece como um fantasma apenas para o Finn. Ou seja, nessa cena o Finn estava tendo um contato consigo mesmo em outra encarnação. Isso pra mim é um exemplo perfeito de como o plot de Hora de Aventura se desenvolve para um lado que muitas vezes a gente não espera. Um ser que aparece em um episódio do especial de Halloween, anos depois vem revelar ser na verdade o protagonista do desenho, só que numa vida passada. É maluquice. Mas fora isso, existe o lado das referências que esse episódio traz. Essa dinâmica de assassino versus detetive e as pessoas do grupo tentando incriminar uns aos outros, onde todos são suspeitos. Isso é tão recorrente que se tornou até um jogo de tabuleiro, o famoso Clue. Eu imagino que todos conheçam. Isso fica mais óbvio ainda pelo card inicial do episódio, que mostra os personagens todos fantasiados e portando objetos que lembram os utilizados no jogo de tabuleiro. E quando se compara, por exemplo, a própria caixa de tabuleiro, podemos notar as semelhanças muito facilmente. Inclusive, o filme anônimo Clue, de 85, baseado justamente
diretamente no jogo de tabuleiro, possuem um enredo bem semelhante ao do episódio. Mas não pense que isso surgiu em 85 nos filmes. Em 1959 já existia um filme com um enredo praticamente idêntico. O filme A Casa dos Maus Espíritos conta a seguinte história. O personagem principal já sabia que iam tentar pregar uma peça nele, então ele mesmo faz uma antes. E o nome em inglês, House on a Haunted Hill, A Casa na Colina Assombrada, deixa ainda mais claro de onde veio a referência do episódio. E como eu disse, esse tipo de mistério é tão recorrente que possui até um nome pro estilo, Who Done It, que é um encurtamento da frase em inglês Who Has Done It, que em português é quem fez isso. Ou seja, tudo gira em torno de descobrir o causador do estrago. Isso existe desde tipo o início de 1900 nos contos e livros da época, então é bem recorrente mesmo. É incrível como nunca perde a graça, mesmo sendo uma fórmula tão antiga, e eu pelo menos sempre achei muito interessante. Tem um filme recente, inclusive, que segue a exata mesma fórmula, inclusive brinca com os clichês do gênero, e é bem interessante, eu recomendo para quem não conheça, o nome é Knives Out. Agora eu vou citar algumas referências pontuais que eu não posso deixar de fora antes de falar a coisa que eu achei mais maluca no episódio. Quando eles encontram a caixa, tá escrito Wear Me. Isso dizer se assemelha muito à frase Coma-me, de Alice no País das Maravilhas. Inclusive é um ótimo filme para se analisar. Caso queiram, comentem que eu faço um vídeo sobre. A aparência fantasma da Shoko é baseada em quadros e pinturas de fantasmas japoneses, com esses longos cabelos, essa aparência quase zumbificada. Isso se popularizou muito aqui no ocidente com os filmes O Grito e outros desse gênero. A máscara que o Bilmo usa lembra muito a máscara do urso que aparece em O Iluminado, filme que eu já até citei aqui. E esse filme, curiosamente, também é sobre fantasmas e se passa num hotel isolado e vazio, que lembra muito justamente a mansão que o episódio se passa. Por último, a coisa que mais me deixou maluco quando eu fui procurar as referências do episódio, a cena que a Caruso fica presa dentro da pintura. Isso referencia um livro de Roald Dahl. Esse cara, só pra vocês terem ideia, escreveu Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate, James e o Pêssego Gigante e o Fantástico Sr. Raposo. Todos esses livros ganharam versões em filmes que creio que a maioria deve conhecer. E todos são filmes bons, então o cara assim é tipo um monstro. E ele escreveu também The Witches, As Bruxas, que deu origem a um filme clássico da Sessão da Tarde, A Convenção das Bruxas. E nesse filme existe uma cena onde acontece o seguinte. Um pai traz para casa uma linda pintura. Ele pendura a pintura na parede e dá dinheiro para sua filha para que ela saia para comprar leite. Porém, o único caminho é por um beco escuro. Um lugar perfeito para que uma bruxa capture uma garotinha. E é exatamente o que acontece. A polícia e a família de imediato começam a procurar a garota tentando encontrá-la, porém sem sucesso nenhum. O pai então retorna para casa e nota algo estranho na pintura que ele havia pendurado na parede. Ele se aproxima da pintura até que ele vê dentro da casa sua filha olhando pela janela, e bem baixinho ele escuta uma voz triste e chorosa dizer: "Papai." E com o passar do tempo, os que moraram naquela casa e observavam a pintura podiam notar que a garota envelhecia conforme os anos seguiam, e um dia a garota do quadro, que havia se tornado agora uma senhora, simplesmente sumiu da pintura. E é isso aí, essa é a bizarrice que a cena da Princesa Caroço no quadro estava referenciando. E esse foi o episódio Sustos de Hora de Aventura. Espero que tenham gostado, e se tiverem, peço para que se inscrevam no canal e deixem um humilde like para esse que vos fala. Uma boa noite a todos, espero que tenham bons sonhos e até a próxima.